Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o nosso Evangelho, né? Com a graça de Deus, de Jesus, rogando a Deus sempre a misericórdia da espiritualidade maior para nos amparar, nos assistir, para que a gente possa cada dia mais se tornar melhores cristãos, melhores espíritas e evoluindo com um pouco de conhecimento que cada um de nós temos, né? E também agradecer pela cirurgia que correu tudo bem da nossa irmãzinha Carmen, né? Que sofreu um atentado, mas graças a Deus está tudo bem, ela está em recuperação. As nossas melhores vibrações a ela, né? Nesse momento que a gente está vendo com tanta dificuldade, né? Mas as coisas vão acontecendo e cada dia mais temos que perseverar na fé, no amor, na caridade, na paciência e na perseverança para nesses momentos de desafio nós sabermos nos resignar e orar e vigiar sempre, para que a gente não caia em tentação, né? Graças a Deus. Agora a nossa prece inicial para o nosso Evangelho, né? Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade da nossa casa, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para que junto de nós, essas correntes abnegadas, esses espíritos, essas equipes espirituais que assistem, equipe médica, equipe socorrista, toda evangelização espiritual, para que nos ajude a caminhar nesse processo de amor, de caridade, para que a gente possa, Senhor, junto a Deus e a Jesus, sempre com a nossa fé, com a nossa caminhada, no amor de Deus, no amor de Jesus, para que a gente possa sempre fazer o melhor, ficarmos nessa evangelização, firmes, fortes, perseverantes, para que a tentação não nos deixe desviar do caminho certo. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a gente possa sempre abrir o nosso coração sincero para esse momento de luz que nós encontramos através desse canal, para podermos ser solidários e ajudar todos nós na nossa evolução. Graças a Deus. Então, amados, hoje a nossa leitura, devido também ao Setembro Amarelo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da coletânea de preces espíritas que tem no final do Evangelho. Eu quero falar dos obsessores, né? Pelos obsediados, para os nossos irmãos que são tentados espiritualmente, para que tenham forças necessárias nesse momento que a gente precisa vigiar muito e que a gente possa realmente vencer esse desafio nessa encarnação, sendo solidário e ajudando também esses obsessores que também podem nos causar a tentação do suicídio, devido ao nosso desequilíbrio, à nossa falta de vigília. Eles estão num momento que eles podem nos assediar muito mais fácil, né? Tem muita gente que se desequilibrou nesse momento de pandemia, se afastou um pouquinho da evangelização, deixou a tentação fazer visita em vossa morada, porque as transformações para todos nós espíritas que sabemos, através de tantas leituras feitas na casa, que nós fomos muito avisados desse momento de individualidade, que cada um ia ter que caminhar com as suas próprias pernas, né? Não estamos desamparados, não. Estamos sempre amparados pela misericórdia. Mas a falta de vigília fez muita gente cair em tentação. Então esse Setembro Amarelo, com essa leitura dos obsessores, vem reforçar para que a gente não dê margem para que esses irmãozinhos sofredores nos intuam a caminhos obscuros, mas que a gente possa ajudá-los a evoluir dependendo dos nossos débitos, né? Junto a eles, para que a gente possa ajudá-los, para que eles cresçam também na misericórdia divina. Que assim seja. Pelos obsediados. A explicação da coletânea. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores e sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas,
Na mediunidade escrevente, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar em exclusão de todos os outros. Quer dizer, ele fala que a obsessão é uma ação direta de um espírito mal sobre nós, vamos dizer assim, mais claro para nós. Ele exerce uma força maior que as pessoas perdem até a razão e ainda não sabem. Né? Uns ficam, né, doentes mentais, precisam de uma medicação mais forte para controlar aquilo que ela ainda não pode controlar em nós, né? Que vamos dizer que é a falta de vigília que faz com que a gente se perca nesse caminho. E ele fala também, né, no Evangelho aqui na coletânea, que até na nossa influência moral, que às vezes a gente se faz de bonitinho, tal, mas quando a gente chega no lar, aquela coisa de ser carrasco dentro de casa, muda de personalidade, vamos dizer bipolar, né? A gente é alegrão, é feliz, mas dentro da casa da gente a gente se torna um carrasco, a gente se torna... É uma influência espiritual que está ali na gente. É uma influência que faz com que a gente faça da nossa conduta uma energia pesada, uma energia densa de maltratar as pessoas dentro de casa, de sermos ignorantes, não querer escutar o outro. Essa pequena influência moral nossa também já é uma ação de obsessores, que gostam de ver discórdia, desunião dentro de casa. Então a nossa vigília, gente, tem que ser muito constante, que eles atuam de várias formas. E também tem aquele, falou assim, das faculdades, que isso é uma faculdade medianímica que todos nós temos, que age com mais força em um, com menos força em outro, porque cada um vai fazendo a sua guarda, a sua proteção, então a intensidade é menos para aquele que vigia. Porque sabe que está vindo, já faz sua prece, já se controla, já oferece, já pede perdão, para que possa seguir na espiritualidade. Mas aqueles que não têm consciência de si mesmo, que às vezes até por causa de drogas, bebidas, vícios, más paixões, se perdem nessa caminhada, né, de orar e vigiar, né, que aí acaba se tornando uma loucura. Então nós temos que vigiar muito. Ele fala até daqueles também que querem, na mediunidade escrevente, escreve e fala que é pessoas, fulano de tal, pessoas de índoles, né, conhecidas, né, e de repente não é só um mistificador que está usando o nome para mostrar que ele tem conhecimento, porque quantas vezes a gente vê as pessoas tão estudadas, né, pessoas assim que elas, de tanto que estudou, acabou ficando, vamos dizer, pirada no nosso português, claro. A pessoa se torna uma pessoa desequilibrada. Aí, como ela estudou muito, ela acha que ela tem a certeza de que aquela mensagem que ela trouxe é de um espírito iluminado, de um espírito, vamos dizer, de um escritor famoso. Quantos mistificadores falando que recebeu mensagem de Chico Xavier. Então a gente tem nessa conduta maravilhosa que Deus dá, do nosso equilíbrio. Esse equilíbrio nosso é com que faz com que os espíritos bons ou maus aproximem de nós. Se você mantém esse desequilíbrio, essa bipolaridade de hoje tá assim, amanhã tá assado, você tem que se controlar, porque você está abrindo uma porta para esse temperamento variável, né? A gente não é 100%, não mesmo, mas a gente pode controlar e começar a se equilibrar. A partir do conhecimento que a gente tem, a gente consegue se pôr nesse momento. E nesse momento do Setembro Amarelo, tá abrindo muita porta para os obsessores, para as pessoas que não fazem a vigília. E nossa obrigação espiritual é de alertar. Como doutrina espírita é que abriu a porta para o conhecimento dessa dificuldade que nós podemos vencer, sim, esse momento de tentação, e nos ajudar a se fortalecer cada dia mais, né? Então vamos à continuidade da leitura. Os maus espíritos pupulam ao redor da terra, em consequência da sua inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos das quais a humanidade é alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve ser, pois, considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Quer dizer, para uns ela se torna uma enfermidade que torna a pessoa insana, né? Aí a gente entra com a ciência e sabe que são controlados por medicações e assim vai vivenciando, né? Hoje nós mesmo temos assim, antigamente, né? Qualquer influência espiritual a gente achava que era coisa
do demônio, né? E as pessoas eram afastadas, né? Iam para os manicômios, iam, né, para os hospitais aqui em nossa cidade, né? É uma acolhida muito grande de espíritos perturbadores, né? Que é o nosso Juqueri, nosso hospital, acolheu muitos irmãozinhos em desequilíbrio, porque não tinham tanto conhecimento da espiritualidade que agia sobre esses irmãos. Hoje está mais fácil, hoje tem mais meios da gente ajudar as pessoas a não se desequilibrarem, sabendo que tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Dói, é triste, mas é que nem ele fala, se os maus espíritos, como diz Paulo de Tarso, nós temos nuvens de testemunhas ao nosso redor. Os espíritos pupulam, eles estão rodando pela Terra. E por que eles estão rodando? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, onde más paixões estão sendo influenciadas aqui na Terra. Desvios de sexo, desvio de bebida, desvio de droga, de roubo, de negligências. Então, Deus criou tudo isso? Ele criou, mas ele não criou as formas erradas em que a humanidade começou a conduzir as coisas. E ele fala assim que, por consequência da nossa inferioridade, de nossas más paixões, nós deixamos que a nossa Terra se tornasse um planeta visitado por espiritualidades de baixo padrão espiritual. Mas que a gente pode ajudar a evoluir, sim. A partir de que cada um fazendo a sua parte, a gente pode ajudar, como o nosso planeta precisa de ajuda, de cura. Essas coisas estão acontecendo, a gente precisa muito, claro que o calor está intenso, esse aquecimento global, tudo está fazendo parte dessa autodestruição do nosso planeta. Mas é para uma nova renovação, mas que a gente pode, em vibrações, mudar toda a conduta para que a gente possa se ajudando e seguir nesse conteúdo de amor, de evangelização, que a gente pode afastar, que a gente pode ajudar, que a gente pode orientar. Todos aqueles que estão próximos, estamos próximos da nossa cidade, é o nosso núcleo e vamos ajudando para que a gente partilhe com outros que precisam. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre um resultado de uma imperfeição moral que expõe um mau espírito. E uma causa física se põe uma força física. A uma causa física põe força física. E a uma causa moral é preciso opor uma força moral. A nossa mudança de comportamento, de vigília, de oração. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí para o obsediado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria. E o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. É aquilo que eu falei, né? Quando a gente ainda é forte para dominar em nós as influências, sendo sugerido pensamentos contrários à lei de Deus, a gente está fazendo oração, está vibrando e está conseguindo ter força. Quando torna uma possessão e uma subjugação, a pessoa já não tem força, ela não controla os pensamentos dela. Ela já não tem força nela, interior, física, para combater isso, né? Mas enquanto estamos sãos, conscientes, a gente tem essa consciência de saber que a vigília é muito importante, a gente pode ajudar, né? Então a gente fala aqui assim que tudo depende de nós. Nós somos mensageiros de luz. Nós somos vibrações de luz ou vibrações de escuridão, conforme nossa moral, a nossa conduta. Então ele fala que a gente pode fazer muito mesmo, se nós trabalharmos em prol da nossa iluminação espiritual. A obsessão é quase sempre um resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, mais frequentemente, tem a origem relações que o obsediado deve ter com ele numa precedente existência. Aí ele fala, né, que a obsessão é sempre uma vingança, né, sempre algo que a gente prejudicou ou que a gente negligenciou ou que nós omitimos, né? Então ele fala, por que existem os obsessores? O que nós fizemos para que eles possam nos visitar? Às vezes por débitos passados, outros por nossa conduta moral, outros por nossa negligência, abrindo campos para uma coisa que não é divina. Aí tem o acesso espiritual de entidades mais obscurecidas
que necessitam de luz para se encontrar. E às vezes, no momento que nós estamos agora em oração, sobre vigília, sobre proteção, a gente está como instrumento de Deus, ajudando na evolução desses irmãos, que a gente pode sim, com essa gratidão imensa, ajudar e amparar esses irmãos no processo de amor e caridade, para que eles possam evoluir. Mas é o pensamento, gente, é a ligação mais perfeita que nos ajuda a iluminar, a afastar toda a tendência mal, aquilo que eu falo sempre. Vem um pensamento que você estranhou, louva a Deus, pede a misericórdia de Deus, para que você possa ser parado e afastar esse pensamento errado. Nos casos de obsessão grave, o obsediado está sempre envolvido e impregnado em fluidos perniciosos, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E esse fluido é que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido pelo mau fluido. Quer dizer, se eu estou ficando irritada, nervosa, sentindo... Não adianta ficar irritada, brava, excomungar, xingar, que não vai resolver nada. É oração, é a calma, é a resignação, paz, luz e evolução. Por uma ação idêntica e do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza de alguma sorte o efeito reativo. Essa é a ação mecânica, mas não basta. É preciso também, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Então ele fala aqui para nós também, né, que a gente, se nós temos uma conduta boa, que a gente tem um segmento bom, eu posso ajudar outra pessoa com a minha conduta. Vou lá, dou um passe, ajudo e ela recebe o fluido ali na hora. Mas se ela não perseverar na conduta dela, isso tudo vai se neutralizar depois. Porque faltou a vigília, a consciência do outro ser que quer repelir o mal que está nele, ele tem que também estar limpo. Ele também tem que se limpar, se autoajudar. Porque não adianta só eu ir dar um passe, eu faço o equilíbrio da minha energia, vou dizer, eu não, mas todos nós médicos que possamos dar esse passe nas pessoas, né? A mesma coisa lá no centro, vai lá, resolve, passa na corrente, depois a pessoa vai embora, tá se sentindo bem, aí ela não faz a vigília constante. O obsessor vai sempre estar visitando, porque sabe que ela tem um relaxamento, que ela não cuida da oração dela, do momento que ela pensa que vai se desesperar, ela se controlar. Então essa vigília, meus irmãos, é muito grande, é muito importante, porque o processo da desobsessão seja concluído. Eu recebo o passe, a vibração no centro, mas eu tenho que continuar fazendo isso no meu dia a dia, se fortalecendo, orando. Ai, estou me sentindo... Não entra no desespero, não fala, eu estou me sentindo. Senhor, o que queres de mim? Me ajude que eu busque o que eu estou precisando e o que está faltando dentro de mim. E não entrar, ai, eu preciso de fulano fazer isso para mim, fulano. Não, todos nós somos filhos sementes do Criador, com a fé dentro de nós fortalecendo, que nos dá essa continuidade de ação sobre nós, para que a gente fosse seres iluminados. Então é nós que ainda não estamos vigiando todo esse templo sagrado que nós temos. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar dos seus maus desígnios. E é preciso fazer ações habilmente dirigidas nas evocações particulares e feitas com vistas a uma educação moral. E então pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. Então é essa ação, a nossa educação moral, para ajudar o espírito a se tornar um espírito perfeito e a gente conduzir eles para a espiritualidade com muita devoção, para que eles possam evoluir de verdade e receber essa conduta de amor nossa, que se está acontecendo conosco, é nossa essa conduta, de obrigação de evoluir esse espírito, né? A tarefa se torna fácil quando o obsediado compreende a sua situação, traz o seu concurso de vontade e da prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que esse último mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação.
sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação violenta. Quer dizer, e em todos os casos, a obsessão, a prece é o maior poderoso e auxiliar de agir contra os espíritos obsessores. E ele fala que às vezes a pessoa fala, mas eu não sinto. Eu já ouvi até pessoas falarem para mim, eu gosto da presença desse espírito perto de mim. Aí ela já entra naquela fascinação, né, de que aquele espírito está fazendo bem para ela, que ela se acomoda com aquela situação, então está sempre próximo, então ela também não aceita ajuda, ela acha que está bom daquele jeito. Eu conheci fatos que as pessoas falaram para mim, não, eu vejo, sinto, eu gosto do espírito que está perto de mim. Eu não queria que ele fosse embora. Eu tive um caso de uma criança que ela vivia falando sozinha. Aí a mãe dela é católica, tudo, e disse pra mim, não, a mãe não disse. A filha veio até minha casa, né, que mora junto, perto, próximo. Falou, tia, eu tenho um amigo, né, quando a gente fala que a criança tem amigo imaginário, mas não é, já é uns espíritos que vai desenvolvendo à mediunidade das crianças, até os 7 anos eles têm a facilidade de ver. Aí ela falou, eu converso com ele todo dia, né. Aí eu falei assim, então fala pra ele que ele não pode ficar com você, que ele tem que seguir na espiritualidade maior, porque ele é um anjinho de luz, que ele precisa seguir, que ele não pode ficar. Tia, mas eu gosto dele. Eu falei, mas filha, você não pode deixar ele ficar com você, né? Tem que pedir pra Deus pra ajudar ele, né? Aí ela foi embora, tal, e no outro dia ela veio e falou assim, ele falou pra mim que não era mais pra falar com você, tia. Eu falei, por quê, querido? Ele falou que não, que você tava mandando ele embora. Eu falei, então, mas eu mandei ele embora para a casa de Deus, para a casa de Jesus, para ele ser feliz lá. Aí ela falou, tia, mas eu queria. Eu falei, não, você não pode querer um amigo assim. Você tem amigos na escola, de verdade, assim, que são amiguinhos aqui da terra, esse daí precisa ir para a luz. Aí ela falou, tá bom, tia. E depois foi passando o tempo, ela falou que não viu mais ele. Aí eu agradeci a Deus e falei, e ela também tá bem. Então é isso, gente, tem tanta gente que prefere realmente a presença de espíritos assim na vida delas para ajudar, que elas se sentem confortadas, né? E que a gente pode pedir sempre essa proteção divina para que a gente possa, assim, através dos obsessores, a gente transformar um irmão de luz junto a nós, né? Então esse cuidado dessa oração, dessa leitura dos obsediados do nosso Evangelho, nosso Setembro Amarelo, que a gente possa pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade socorrista, para que peguem todos esses irmãos no colo de Jesus, que levem eles para a evolução, para que eles possam alcançar a graça da luz, da misericórdia, para que possam todos ser amparados, acolhidos, arrepender dos males que tentam sobre nós, que eles também possam aceitar o nosso perdão se de alguma forma negligenciamos contra eles, né? Então que a gente possa, Senhor, ajudar esses espíritos obsessores a encontrar o teu colo bendito. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Louvado seja Deus pelo nosso Evangelho de luz, abrindo caminhos para a nossa melhora espiritual e moral. E a nossa prece, a prece de cura, de socorro, de bênção divina. Prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos
ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, a espiritualidade, aos nossos mentores espirituais. Muita paz e luz e até uma próxima oportunidade, amados. E meu abraço fraterno a todos. Beijo.